Meus amados irmãos, Apocalipse, a revelação de Deus para seu povo. É maravilhoso estudarmos o livro do Apocalipse. Embora que as pessoas olham para ele com um certo medo, um certo pânico, parece mais um livro de terror, mas que na verdade, irmãos, é um livro cheio de alegorias, que conta a vitória da igreja, do povo de Deus, daqueles que entregaram a vida a Cristo, e o juízo de Deus sobre aqueles que obstinadamente não quiseram e não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi escrito no primeiro século pelo apóstolo João, que estava preso, exilado numa ilha chamada Patmos, que é uma ilha ali do Mediterrâneo, e lá ele teve essa revelação de Deus para trazer esse recado para a igreja do Senhor. Igreja esta, altamente perseguida. Muitas e muitas pessoas foram mortas, torturadas, queimadas vivas, jogadas aos leões. Foi feita de tiro ao alvo e usada como spa de treinamento para os gladiadores e soldados romanos. E eles eram desafiados a continuar crendo, a continuar crendo em Jesus, apesar de que Roma se gabava em dizer: como é que vocês insistem em crer em um Deus que nós crucificamos, que nós penduramos no madeiro, que nós o matamos? Vocês são fanáticos, são loucos. E eles insistiam em crer, e muitos eram de todas as formas perseguidos, mortos, torturados. E entramos no capítulo 1, capítulo 2, 3, que é as cartas às igrejas. E vimos capítulo 4, que é a visão do céu, 5, 6, 7 e 8, as trombetas. Depois vimos as conquistas do povo cantando, os 144 mil. E agora entramos no capítulo 15, do verso 1 ao verso 8, que é justamente sobre as taças, que é aquela mesma visão que ele vê, a taça cheia de incenso com as orações dos santos. E essas taças não era a taça desta comum que nós conhecemos como taça de cristal, mas a ideia, vamos imaginar uma xícara gigante, uma xícara tamanho de uma panela. Essas eram as taças daquela época. E essas taças agora não estão cheias de incensos da oração dos santos nem do louvor, mas está cheia pela boca com a ira de Deus. Um sentido figurado de que Deus está se erguendo e se levantando com justiça para punir os perseguidores do seu povo e aqueles que mataram e torturaram os seus santos. Vamos ler o texto que está aqui no Data Show, e você pode acompanhar na sua Bíblia, que é Apocalipse capítulo 15. Este é o menor capítulo do livro de Apocalipse, tem apenas 8 versículos. E vi outro grande e admirável sinal. No original ele diz assim: e eu vi um grande e extraordinário milagre no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas estava consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do seu número e do seu nome, e que estava junto do mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Harpas aqui não é aquela, mas eram semelhantes a uma guitarra, que no grego é guitarra com quê? Guitarra. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isto todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos foram manifestos. Depois disso, olhei, eis que no templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente e cingido com cintos de ouro pelo peito. Versículo de número 7.
E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumisse as 7 pragas dos 7 anjos. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Curve sua cabeça e peça ao Senhor que venha nos ensinar. Senhor, acabamos de ler a tua palavra e suplicamos que de uma maneira muito especial o Senhor venha nos falar, nos direcionar. Entendemos que tanto para entender, para compreender a tua palavra, dependemos do Espírito Santo, como também para falar, explanar, explicar. Vamos pregar, Senhor, a tua palavra e necessitamos da ação direta do teu Espírito para esclarecer, aplicar, evidenciar, mostrar, revelar coisas para as nossas vidas, como só o Senhor sabe fazer. Fala ao coração do teu povo, fala à tua igreja esta noite. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é interessante que o número 7 é repetitivo no livro de Apocalipse. E sempre esse 7 representa a totalidade, o complemento total, é o número perfeito, não é o número do mentiroso. É o número perfeito, é a perfeição na Bíblia. E são 7 castiçais, são 7 trombetas, são 7 anjos, 7 estátuas. E alguém começa a fazer contas matemáticas mirabolantes. 7 vezes 7, 49, 7 mais 7, 14, 14 com 7, 21. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para enfatizar que é a totalidade do que está realmente acontecendo. E aqui nós dividimos em 4 partes o nosso esboço, e nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer a primeira parte, a segunda, a terceira, a gente pula para a última, a 4ª parte, e voltamos depois para terminar com a terceira parte, e eu vou explicar por quê. Primeira coisa, ele viu um grande e admirável sinal no céu. O que é que ele viu? O que que ele enxergou? O que Deus fez ele ver? O que Deus fez com que ele compreendesse, entendesse o que estava vendo e falasse para a igreja extremamente perseguida, maltratada, humilhada, torturada? O que foi que ele viu? Aí ele viu 7 anjos, aqueles seres especiais que estão a serviço de Deus, e desta vez não vem simplesmente trazer uma mensagem ou fazer um livramento ou uma proteção, mas eles trazem e vêm com a missão de trazerem, de desenvolverem ou implantarem a ira, a cólera de Deus sobre a face da terra. São as 7 últimas pragas da ira de Deus. Agora seria a ira de Deus derramada sobre os ímpios, sobre aqueles que obstinadamente não quiseram e não entenderam a mensagem da graça e do evangelho. Sempre que uma explicação lógica, racional, ou tampouco mundana, materialista sobre as coisas, sobre o seu estilo de vida, recusaram a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. A visão daquele mar de vidro é uma repetição de Apocalipse 4:6, e este mar de vidro, para dar a ideia de separação, onde se encontrava ali o cordeiro e etc, os anjos, os animais, os 4 seres viventes, mas também é uma alusão clara, porque o Apocalipse tem uma ponte com o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. As pragas do livro de Êxodo é reforçada também e é mostrada também no livro de Apocalipse, para demonstrar uma coisa bem clara, que é justamente o anúncio de Deus para que o povo se converta, se quebrante, se volte para Deus e obedeça a Deus. Mas obstinadamente, assim como o Faraó e os demais, não quiseram se arrepender e não quiseram acordo com Deus. A ira e pós-praga, e praga e mais praga veio sobre o Egito, até que a mais difícil e terrível caiu sobre o Egito e sobre o Faraó, principalmente sobre sua família, onde seu filho mais velho foi morto. E ali, depois daquela libertação, Deus os leva, o conduz, faz com que ele passe pelo mar, que é uma visão maravilhosa, que esta semana diz que a Record passou, né, com dos 10 mandamentos, e eles passam e lá eles cantam louvores, e é diante desse mar aberto, dessa conquista, um exemplo claro que se canta a vitória, o triunfo.
Se canta a grande conquista. Mas que alusão e que alegoria é essa que Apocalipse está fazendo? É justamente sobre a situação que a igreja vivia naquela época, onde extremamente perseguida, extremamente vertipurada, maltratada, humilhada, massacrada, e vivia aquele vitupério de uma maneira terrível. E agora eles estão naquele mar de vidro, cantando e contando a vitória do Senhor. Os vitoriosos, quem são esses vitoriosos? Aqueles que venceram a besta, a sua imagem, seu sinal e o número. Todos eles fazendo uma alusão de que aqueles que estavam atrelados a essas coisas dependiam e pertenciam à besta. Então, estão de pé, triunfantes, cantando vitórias, junto ao mar, eles cantam e contam o triunfo da história de suas vidas. Os versos 1, 2 e 3 está bem claro nisso aí. Mas, o que faziam aqueles vitoriosos? Imagine, meus amados irmãos, que o contexto para aqueles eram de pessoas esmagadas, oprimidas, mortas, decapitadas. Eles estão não desta maneira, assombrados, fugindo, disfarçados, com medo, ou mortos ou feridos. Eles estão de pé e estão cantando louvores ao Deus eterno. Cantavam a canção da vitória, contavam a grande façanha dos vencedores, algo que era muito comum na antiguidade. Quando os reinos iam à guerra e voltavam com as suas vitórias, a cidade se enchia e havia poetas, compositores, músicos, cantores, bandas que cantavam e contavam como se deu aquela vitória, de que maneira se venceu, como se conquistou. Lembram que no texto do Antigo Testamento, quando Davi e Saul saiu para as pelejas contra os povos vizinhos e nações inimigas, e eles venceram e conquistavam, e quando eles voltavam, o povo, a cidade começou a cantar a façanha da vitória, e cantou: viva o rei Saul, que matou 1000 com a sua força e seu exército, e viva Davi, que matou 10.000 e milhares e milhares e milhares com sua força e com sua capacidade. E isso criou uma certa animosidade, uma inveja, um ciúme por parte do rei Saul com o guerreiro Davi. Isso está a história lá no Antigo Testamento. Mas isso não era comum só nas páginas do Antigo Testamento e na cultura hebraica. Mas nos demais povos que iam para a batalha, eles contavam. Era o tipo, vamos dizer, do jornal, era a imprensa, o jornal nacional da época, o jornal que se contava e cantava as histórias. E aqui, meus amados irmãos, o que João vê é exatamente isso que era comum. No Império Romano havia justamente os arautos oficiais e os atores que eram pagos pelo Império Romano para dramatizar, para demonstrar como os seus imperadores ou os seus generais conquistavam os seus inimigos. E através de canções, de poemas, de peças teatrais, eles diziam como aquilo se acontecera. Então era algo muito comum, e João tem essa visão que para nós não faz tanto sentido, mas para aquela época tinha uma força e um sentido profundo, porque era muito comum. E esses cantam e contam a vitória da igreja, daqueles perseguidos, mortos, torturados, jogados aos leões, esquartejados, queimados vivos. Esses estão em triunfo. Mas como assim? Nós não derrotamos? Não foram lançados aos leões? Não foram queimados vivos, decapitados? Nós não fizemos suas famílias sofrerem, porque nós fizemos questão de pegar suas crianças e torturá-las diante dos pais? Como é que ele agora cantam e contam vitória? Mas essa é a mensagem que João vê. Eles estão de pé, vitoriosos, recebendo honras, pois venceram o mal. O cântico de Moisés, servo de Deus e do Cordeiro. E alguns estudiosos dizem que talvez sejam 2 cânticos, mas o sentido não é esse. O sentido é que é o povo que se identifica com ambos os líderes, o Cordeiro e Moisés. Um se referindo ao povo judeu
E outros se referindo à nação gentílica, salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus, em toda a face da terra, que não era judeu, mas que cantava a canção da vitória e contava o que Deus tem feito, a semelhança que está escrito no Antigo Testamento, porque Moisés fez isso em Êxodo capítulo 15 e Deuteronômio capítulo 26. Ele canta essa canção e tem ali, cântico de vitória de Moisés, e ele canta como Deus fizera, e descreve os feitos maravilhosos. Muito bem, eles cantavam, exaltando a Deus e o seu triunfo e conquista. Irmãos, o que me chamou a atenção, porque o texto diz que aqueles que venceram a besta, a imagem, o sinal e o seu número, eles venceram. Mas eles não cantavam a sua vitória por si só, que é muito comum nós querermos uma certa homenagem, reconhecimento, admiração e se fazer notado o meu esforço. Afinal, passou no concurso, altamente concorrido. Olha, essa menina passou em medicina, em um dos primeiros lugares. Olha, esse garoto passou no curso tal, que conquista, a construção da sua casa, aquele emprego, aquele negócio que você queria fazer, que ia render uma boa comissão, e você usou de estratégia e fez todo um esquema de trabalho, trabalhou duro, visitou, mostrou, e revisou, e dormiu pouco, trabalhou muito, e finalmente você conseguiu fechar aquele negócio, e agora você conquistou essa vitória. E como foi isso, Vladimir? Pastor, foi assim. E aí, Felipe, você conseguiu uma namorada, uma noiva tão bonita, como foi? Pastor, foi meu charme, eu alto, bonito, moreno, né? Talvez, aquela música, moreno alto, bonito e sensual, talvez seja a solução do seu problema. Foi isso, pastor, ela viu e tal, porque eu fiz isso, mas não foi isso a história de Felipe, não. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu quis. Há uma tendência natural de nós puxarmos um pouco a brasa para a nossa sardinha, para que haja um certo destaque. Mas o que me chama a atenção, que aquela igreja de pé, que venceu e passou pelos piores momentos da sua vida, onde a morte era certa, a tortura, o sofrimento, a marginalização, em momento algum eles disseram: veja como nós temos fé em Deus, como nós estamos firmes no fundamento dos apóstolos, como nós orávamos, como nós cantávamos, como nós pregamos o evangelho, mesmo apesar da morte. Não! Ele dizia: grandes são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo louvor, toda glória, toda honra, aquele povo cantava ao Deus da sua vida. Semelhante ao Salmo 126. Salmo 126 é exatamente uma descrição disso. Judá, no ano 686, 87, foi invadida por Nabucodonosor e foi levada cativa para a Babilônia. E Jerusalém foi totalmente destruída. Seus portões foram colocados abaixo, tocado fogo, seus muros foram derrubados, os seus príncipes e os nobres foram levados cativos, e ficou desolação, ruínas na bela cidade de Jerusalém. Eles passaram 70 anos na Babilônia, até na época de Esdras, Neemias. Deus os liberta, e esse salmo canta e conta essa façanha da libertação. Quando o Senhor trouxe de cativeiro os que voltavam a Sião, ou seja, os que estavam na Babilônia e voltavam para Jerusalém, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua se encheu de cântico. E se dizia entre as nações, entre os estrangeiros, entre os goíns. Goíns é a palavra hebraica para dizer nação estrangeira, que não é judaica.
hebreia, israelita. Dizia entre os povos: grandes coisas fez o Senhor por estes. Aí o verso 3. Era hora de dizer: mas nós perseveramos na fé. Nós demos o drible da vaca. Nós damos um balãozinho. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Nós fizemos por onde? Sabe o que eles dizem? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O interessante, meus amados irmãos, que na antiguidade se contava e cantava as façanhas e as conquistas dos heróis, dos vencedores, descrevendo seus feitos de bravuras, de coragem, de intrepidez, de perseverança, de astúcia, de inteligência, de capacidade técnica de lutar, suas armas. Este povo canta e conta a façanha do Deus que lhe dá a vitória. Eles cantam, meus amados irmãos, e exaltam o seu Deus com harpas. Louvam o Senhor. E aí, irmã Rejane, pule para o ponto 4. Está 2? Exatamente. Vamos para o ponto 4. Depois a gente volta para o ponto 3. Porque eu quero chamar o grupo de louvor para a gente terminar juntos. A descrição final dos versos 7 e 8 diz que é a descrição do templo da ação de Deus. O templo e o tabernáculo se abriu no céu. Tabernáculo e templo, o que é isso, pastor? São as mesmas coisas. Lugar de culto. Sendo que uma era usada no deserto. O templo físico de pedra, que foi construído por Salomão no século 10 antes de Cristo. E o tabernáculo foi construído por Moisés, século 15, século 14 antes de Cristo. E era no tempo da peregrinação, quando o povo peregrinava pelo deserto. Mas é o mesmo local de culto. Tinha lá a tenda e o lugar dos santos, onde se tinha a arca, onde o sacerdote fazia todo aquele cerimonial e todo aquele momento de culto. Era o lugar dos dias de peregrinação do deserto, e uma alusão de que este lugar de culto se manifesta agora a justiça divina. A adoração não foi vã. Vocês não adoraram um Deus indiferente à vossa dor. Vocês não clamaram e nem contaram a Deus as suas dificuldades, a um Deus que não liga para vocês e que está alheio a seus sofrimentos, infortúnios e desgraças. Não! Esse Deus que é cultuado neste lugar, e neste mesmo lugar é que aparece a resposta do sofrimento. Os 7 anjos com as 7 pragas saem do templo. Uma ligação direta com os perseguidos. O Deus dos santos se ergue em justiça pelos seus amados. E eles estão vestidos de linho puro, resplandecente, pureza, cingido com cintos de ouro pelo peito. A ideia de serem do estilo das vestes sacerdotais, de rei, de pureza. E esses anjos recebem de um dos animais as suas taças. E a ação do flagelo finalmente acontecerá. Está estabelecida. A ira de Deus irá ser derramada sobre aquele lugar. E nesse instante diz o texto que o templo, o lugar da adoração, ninguém pode entrar lá. Por que ninguém pode entrar lá? Porque o templo se encheu do símbolo da presença de Deus, de fumaça. Isso aconteceu quando o templo foi inaugurado por Salomão. Os sacerdotes caíram com o rosto em terra e ninguém poderia entrar nem levantar sua cabeça, porque a glória do Senhor encheu todo aquele lugar. E agora ninguém pode entrar até que seja despejada a ira de Deus sobre os habitantes da terra. O momento da liturgia, do culto, é pausada, é parada. Pois Deus se ergue agora em justiça pelos seus santos amados. Este é o momento da ira de Deus. Esta é a visão de João. Mas, voltando agora para o ponto 3,
o cântico. Que cântico era esse? Primeiro, ele exalta as obras de Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os meios pelos quais Deus usa, age para estabelecer, para impor, para colocar os seus planos em ação e estabelecer os seus sublimes e maravilhosos propósitos. O cântico diz: grandes são, Senhor, as tuas obras. Ele exalta os justos caminhos de Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz: assim como a terra são mais altos do que os céus, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O jeito de Deus trabalhar, a maneira como Deus faz as coisas, a maneira como Deus dirige o universo e dirige a sua vida e a minha vida, é a maneira que Ele dirige e o jeito dele. E diz o texto: verdadeiros são os seus caminhos. Apesar de toda perseguição, de toda morte, de toda tortura, de toda maneira de ser tratado, o modo de Deus agir é extraordinário e são justos e verdadeiros. Por isso que eu queria convidar você a cantar esta canção. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Essa canção é a canção da vitória, onde os vencedores não querem destacar que aguentou a dor até o final e não negaram a fé, que foram perseverantes em crer em Jesus, porque foram fortes, mas faz questão de dizer que quão grande é o seu Deus. Vamos cantar. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. O Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Eles cantavam, eles exaltavam, em primeiro lugar, como nós vimos, letra A do ponto 3, ele exalta as obras de Deus. Segundo, exalta os justos caminhos de Deus, mesmo não entendendo. Quem foi que botou isso na cabeça dos crentes? Que eu tenho que entender o que Deus quer fazer para que eu possa obedecê-lo, para que eu cumpra a sua vontade. Quem foi que colocou isso na minha cabeça e na sua cabeça? Porque os seus caminhos
são extraordinários. E eles fazem questão de dizer isso. Os teus caminhos são fiéis e justos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Letra C. Ele exalta quem é o rei das nações. O dia a dia era patente, era real. Roma, Domiciano era feroz, exigia adoração, se autodenominava Deus divino na terra, e quem não adorasse seria levado à espada, morto, torturado. E cada vez mais se estabeleceu um império mais violento, mais sanguinário, mais morte sobre a igreja. E eles são convidados a cantar que quem era o rei das nações não era Domiciano, não era nenhum governante humano, era o seu rei Jesus. Porque isso também, meus amados irmãos, eles faziam questão de dizer que todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. E o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 10 e 11. Por isso também Deus os exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse cântico exaltava o Rei das Nações, mas também ele exaltava a santidade de Deus, porque ele dizia: porque tu és santo, sua presença não permite pecado. Ele diz que é santo. E os serafins voavam, dizendo: Kadosh, 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 Yahvé Tsavaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Jó diz que nem os céus são santos a seus olhos. Veja como esse Deus é santo. Nem os céus, que é um lugar santo, são santos como Ele é santo. E por último, esse cântico exalta a justiça de Deus estabelecida na terra. Seus atos de justiça foram manifestos. Meus amados irmãos, grave isso na sua mente e no seu coração. Não existe valorização da maravilhosa graça se não houver a percepção da justiça divina. Sabe por que a graça tem tanto valor para os que creem? Porque ele conhece e sabe que Deus é justiça. Deus é um Deus que é fogo consumidor, que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, e que os meus pecados, as minhas iniquidades me conduzem à perdição, que os meus pecados me afastam de Deus. E essa é a justiça de Deus, se Ele decidisse me destruir e destruir toda a terra, porque todos nós somos pecadores. A consciência clara da justiça de Deus faz com que eu valorize a graça inefável, maravilhosa, extraordinária de Deus, porque Ele não nos tratou com essa justiça, mas nos tratou com graça pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele está dizendo: os seus atos de justiça foram manifestos. Jesus pagou o preço de verdade. A ira de Deus, a justiça foi estabelecida naquele que morreu na cruz do Calvário. Aquela morte na cruz cumpriu a justiça que era para mim e para você. A justiça de Deus será estabelecida.
E Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Deus é justo. A justiça valoriza o amor, a misericórdia e a graça de Deus. E essa graça é revelada no seu Filho Jesus. Por isso, grandes são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, porque todas as nações, grandes e pequenos, virão diante de ti e se prostrarão diante de teus pés e confessarão o teu nome, porque só tu és santo, santo, santo é o Deus de Israel, e o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que enviou Jesus pelos nossos pecados. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Vamos ficar de pé, todos de pé, por favor. Ó Rei das nações, Eu quero ouvir os irmãos. quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, Só as mulheres. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Os homens, reis das nações. ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará